Olá, tudo bom com vocês? Espero que sim. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo reine sobre o coração de cada um. A passagem que eu trago hoje está no livro de João, capítulo 6. Eu vou ler do versículo 11 até o 13, que diz assim: Então Jesus tomou os pães e, tendo dado graça, distribuiu entre eles e também igualmente os peixes, quanto queriam. E quando já estavam fartos, disse Jesus aos seus discípulos: Recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Assim, pois, o fizeram e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada que sobraram aos que havia comido. Aqui vem falando sobre a multiplicação dos pães. Sempre quando Jesus pregava, havia uma multidão de pessoas para ouvir Jesus pregando. E porque as pessoas sabiam que Jesus também, ele pregava, ele curava, mas ele trazia também paz ao coração daquelas pessoas. Então, assim, todo mundo queria estar aos pés de Jesus, todo mundo queria ver Jesus pregando, todo mundo sentia a necessidade de estar aos pés de Cristo. Teve um momento que ele foi pregar e tinha muita gente. A palavra de Deus relata que era mais de 5.000 pessoas, fora mulheres e crianças. E quando chegou a tardezinha, aí os discípulos falaram assim: Mestre, nós temos que despedir essas pessoas, já está entardecendo e elas estão com fome. Elas não vão ficar muito tempo aqui sem comer nada. E Jesus, como ele se preocupa também não só com a nossa vida espiritual, mas a nossa também questão física. Jesus sabia que aquelas pessoas estavam morrendo de fome, porque já fazia muito tempo que elas estavam ouvindo Jesus pregar. Então, Jesus não deixou essas pessoas embora com fome, porque se elas fossem, elas iam se desfalecer no caminho. E aí, Filipe disse assim para Jesus: Senhor, aqui tem uma pessoa que tem 5 pães e 2 peixinhos. E aí Jesus pediu para que a multidão sentasse. E Jesus pegou aqueles 5 pão e aqueles 2 peixinhos, orou, deu graças a Deus e aí multiplicou aqueles pães. Então aqui fala assim, ó, que eles comeram até não aguentar mais, até se satisfazer. E aqui Jesus vem falando assim, ó. Assim, pois, fizeram e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada que sobrou. Ou seja, ainda sobraram 12 cestos daqueles 5 pães que Jesus havia multiplicado. E uma coisa que é interessante aqui nessa passagem, que Jesus falou assim, ó, recolha aquilo que sobrou para que não desperdice. Então, Jesus, ele se preocupava até com aquilo que tinha sobrado, que era para não desperdiçar, era para recolher. E aqui vem falando que Jesus, ele saciou a fome daquelas pessoas. Então, naquela tarde, Jesus, ele saciou a fome espiritual e a fome material deles também. E aí, eu imagino que foram para casa contente, porque além de eles ter ouvido a palavra de Deus, eles estavam saciados fisicamente. Jesus, ele é maravilhoso. Jesus, ele não só se preocupa com a nossa vida espiritual, mas também ele se preocupa com a nossa vida material e a nossa vida de uma forma assim, que ele se preocupa quando a gente está com fome ou quando a gente não está. Jesus, ele poderia ter despedido a multidão, quando ele olhou aquela multidão de gente, ele poderia ter falado, vocês vão para casa, porque é muitas pessoas que tem aqui, vocês até agora não comeu nada, vocês precisam ir embora para vocês comer na sua casa. Não, Jesus, ele podia dar pão para aquelas pessoas, Jesus, ele podia alimentar aquelas pessoas, porque Jesus, ele mesmo fala, eu sou o pão da vida. Então, Jesus quis mostrar para aqueles discípulos, aquelas pessoas que estavam lá, que Jesus também, ele era o alimento, ele era o pão da vida.
ele podia saciar não só a vida espiritual, como a vida física de cada pessoa que estava lá. E o que eu trago para a gente dessa lição hoje? Jesus, ele se importa com você. Ele se importa se você está trabalhando, se você está desempregado, se você tem o seu armário, a despensa está com alimento, se a despensa não tem alimento, se você está com falta de dinheiro, se você não tem dinheiro para comprar o remédio que você precisa, se você está passando necessidade, dificuldade, se você está doente, se você tem condição de comprar o remédio que o médico te passou. Jesus, ele se preocupa com tudo isso. Jesus, aliás, ele se preocupa com detalhes da nossa vida, coisas que pra gente, assim, a gente imagina, Jesus não vai ligar para isso. Mas Jesus, ele se preocupa. Ele se preocupa com cada detalhe da nossa vida. Assim como ele preocupou com aquelas pessoas que estavam com fome, porque ficaram muito tempo lá ouvindo ele, e aquelas pessoas agora precisavam se alimentar. E aí Jesus se preocupa com cada um de nós. Eu vou contar uma experiência que eu tive uma vez, que eu morava lá em Itapecerica da Serra. Eu pedi para o meu filho comprar pão. O meu filho hoje já é um rapaz, mas ele era jovenzinho ainda. E naquele dia só tinha dinheiro para comprar 3 pães. Só estava com dinheiro para comprar 3 pães. Então, ou seja, os meus 3 filhos iam comer o pão e eu ia ficar sem. Mas a gente que é mãe pensa nos filhos, né? Aí eu pedi pro meu filho ir lá e comprar 3 pães. Quando meu filho trouxe os pães, que aí eu fui dar o café para eles tomar, aí num pacote tinha 4 pão, ou seja, tinha um pão a mais, que era o meu pão, ou seja, eu não fiquei sem pão. Então Deus pegou e multiplicou o pão, ou seja, ele em vez de 3, ele colocou mais um pão para que eu não ficasse sem comer pão. Então, assim, eu quero dizer para vocês hoje que Deus, ele se importa com a sua vida e ele se importa com os mínimos e pequenos detalhes da sua vida. Jesus, ele ama você demais. E Jesus, ele quer fazer você feliz, ele quer ver você bem, ele quer ver você saciado com alimento físico e principalmente com alimento espiritual. Porque Jesus, ele fala que ele é o pão da vida. E quando ele fala que ele é o pão da vida, ele é o nosso pão para saciar a gente fisicamente como espiritualmente também. Pergunto para você hoje, você está com falta de pão? Você está com falta de alimento na sua casa? Você está desempregada? Você está doente? Você está precisando comprar um remédio e você não tem condição de comprar esse remédio? Vá até Jesus e peça para Jesus, Senhor, eu preciso disso. Por favor, me ajuda. E Deus, ele vai ajudar. Porque Deus, ele tem poder. Se Deus teve o poder de transformar 5 pães e 2 peixinhos para alimentar mais de 5.000 multidão, fora criança e homem, que conta. Aliás, fora crianças e mulheres, porque ele estava contando só os homens. Então, se Deus teve o poder de alimentar tantas pessoas assim, imagina o poder que ele tem nas nossas vidas, né? O que ele pode fazer nas nossas vidas. Então, que Deus abençoe cada um de vocês nesse momento e que vocês possam sempre, nunca duvidar do poder de Deus, mas sempre acreditar que o que estiver acontecendo na sua vida, o que você estiver precisando, seja o que for, Deus, ele pode te ajudar, Deus, ele pode te dar. Basta você ter fé e pedir para ele e ele vai te ajudar. Que Deus abençoe. Amém.